E não é que nós falamos aqui porque nós somos geniais, porque nós somos metidos, porque a gente quer entender mais do que o treinador, porque a gente quer mostrar que somos os bestiais do planeta. Começou aquele primeiro tempo preguiçoso. O jogo é simplesmente você olhar pra bosta que foi o primeiro tempo. Esse primeiro tempo do Palmeiras foi uma coisa vergonhosa. Era só forçar um pouquinho, né? Era só jogar um pouquinho assim de bola. O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, mudou o Palmeiras em um movimento. No segundo tempo, nós vimos um Palmeiras diferente do que vinha apresentando no segundo turno. O Abel Ferreira jogando com 3 zagueiros tá deixando o torcedor maluco. Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Volante, volante, meia, ponta, ponta, centroavante. Esquecemos um pouquinho desse negócio de 3 zagueiros, né? Esquecemos um pouquinho. O brilho do segundo tempo, que é o que a gente sempre falou do que o Palmeiras pode fazer. Com certeza teve participação do Abel, teve participação porque tava um primeiro tempo, né? O torcedor palmeirense tá no limite. Nada mais, nada menos do que aquilo que nós aqui sempre pedimos. Era um jogo muito ruim. Palmeiras jogando contra Galo, contra Fluminense. Quando o Palmeiras ganha é normal que ninguém apareça, porque as pessoas só enxergam aqui. Palmeiras líder do campeonato, aquele primeiro tempo pra apagar, pra esquecer. Depois do primeiro tempo vergonhoso que o Palmeiras fez, o Facincani resolveu desabafar sobre o Abel Ferreira e suas decisões táticas. O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, mudou o Palmeiras em um movimento tático na etapa final. Um movimento. Ele tirou o time de um sistema de 3 zagueiros para passar a fazer com que o Palmeiras jogasse com lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, volante, volante, meia, ponta, ponta, centroavante. Nada mais, nada menos do que aquilo que nós aqui sempre pedimos. Tudo aquilo que eu falo para vocês, tudo aquilo que eu exponho para vocês, tudo aquilo que vocês pedem e cobram. Porque quando o Palmeiras perde, é fácil a gente criticar. Claro que sim. Eu vou falar, vocês vão falar, todo mundo vai criticar e vai expor os argumentos. Quando o Palmeiras ganha é normal que ninguém apareça, porque as pessoas só enxergam aqui um divã para desabafo. Só que hoje é a tua chance de, mais uma vez, colocar em prática tudo aquilo que você sempre se pautou a ouvir do bom e do melhor, na sugestão e no que pode fazer e transformar o Palmeiras numa equipe vencedora na temporada. Por isso que eu falo que a live hoje é fácil de fazer. Fácil porque analisar o jogo é simplesmente você olhar para a bosta que foi o primeiro tempo, para a desgraça que foi o primeiro tempo, que é o padrão que a gente fala que em hipótese alguma pode existir, e passar a analisar o que foi o brilho do segundo tempo, que é o que a gente sempre falou do que o Palmeiras pode fazer. E não é que nós falamos aqui porque nós somos geniais, porque nós somos metidos, porque a gente quer entender mais do que o treinador, porque a gente quer mostrar que somos os bestiais do planeta. Simplesmente para quem acompanha o meu trabalho, vai analisar aqui o que eu falo sobre o segundo tempo do Palmeiras, é justamente sobre o que o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, já fez de competente. Eu sempre tenho o cuidado em sempre valorizar esse comentário, porque é uma prova do que, diferente do que muita gente pensa, eu sou uma pessoa que tenho fundamentos e argumentações para trazer as minhas ideias, da crítica aos elogios. Ele foi o responsável por ter feito um time jogar tanta bola e me fazer se encantar pelo trabalho dele, como ele também foi o responsável por querer inventar uma roda completamente desnecessária e tirar o Palmeiras de um prumo competitivo e principalmente de oportunidades que, se ele tivesse mantido os pés no chão sem soberba, talvez hoje estivéssemos falando até de um time já recordista de títulos de Libertadores na América do Sul. É simples, é simples. Quando Abel Ferreira trabalha dentro de uma humildade, dentro de algo em que ele sabe daquilo que o time pode extrair de bom, o Palmeiras voa abaixo. Quando Abel Ferreira quer trabalhar na presunção, na arrogância de algo que o colocam acima do bem e do mal, numa bajulação de um dogma inexistente,
é onde o Palmeiras acaba se perdendo. O Palmeiras, repito, é fácil e simples de se escalar. E ficou a prova evidenciada de que a memória afetiva da qual ele, Abel Ferreira, criou entre 2020 e 2022, aquilo que ele escreveu num livro, foi colocado em prática no segundo tempo contra o Vasco da Gama e o Palmeiras passou por cima do Vasco. E quando o Palmeiras quis jogar na forma Abel Ferreira presunçosa de ser de 22 pra frente, foi quando o Palmeiras quase perdeu o primeiro tempo para um time que hoje é o penúltimo colocado. O Veloso também falou tudo o que ele acha sobre essa vitória de 4-1 do Palmeiras sobre a equipe do Vasco. No segundo tempo, nós vimos um Palmeiras diferente do que vinha apresentando no segundo turno, mas da forma como a gente está acostumado a ver, a forma com a identidade desse time. Era só forçar um pouquinho, né? Era só jogar um pouquinho assim de bola. Começou aquele primeiro tempo preguiçoso. Olha a mensagem para vocês. Se inscreva no canal, tá? Nos ajuda. Me ajude a continuar crescendo por aqui. Se inscreva se você ainda não está inscrito. Aquele primeiro tempo preguiçoso, desinteressado. Deixe seu like também pra gente. E aí, pronto. O Abel acho que deu uma chacoalhadinha no intervalo. Com certeza teve participação do Abel. Teve participação, porque estava um primeiro tempo, né? Ruim de ver, O Vasco jogando melhor que o Palmeiras em casa. O Vasco lá na zona do rebaixamento, jogando melhor. O Vasco penúltimo colocado. Nós pegamos o Vasco na lanterna e perdemos. Pegamos o Vasco vice-lanterna e no primeiro tempo o Vasco conseguiu ser melhor que o Palmeiras. Não pode, não dá. Palmeiras líder do campeonato, aquele primeiro tempo para apagar, para esquecer. O segundo tempo, outro time, outra história, outro resultado. Da forma como a gente está acostumado, da forma como o Palmeiras joga e tem que continuar jogando. Espero que seja assim, ó, no segundo tempo para dar um, né? É agora, essa é a referência do Palmeiras. É esse o Palmeiras do restante da temporada. Tem que ser esse aí, do segundo tempo. E não importa que era o Vasco, porque contra esse mesmo Vasco no primeiro tempo foi duro, foi sofrido. Então é o time que mudou, a postura que mudou no segundo tempo e por isso goleou 4-1. Tomou gol no finalzinho lá. Não tem problema. Mas conseguiu um bom resultado, e um resultado assim, que traz um pouco de paz, né, de tranquilidade. Era um jogo muito ruim. Palmeiras jogando contra Galo, contra Fluminense, contra o Cerro, tudo jogo ruim. Tudo jogo ruim. Mas o que aconteceu de diferente para esse Palmeiras jogar bola? Esquecemos um pouquinho desse negócio de 3 zagueiros, né? Esquecemos um pouquinho. E ó, às vezes vocês vai ver a transmissão. Os caras falam umas coisas que a gente tem que filtrar, tá? Tem que dar uma filtrada. Porque vem umas coisas aí que a gente tem que filtrar, tem que entender, tem que traduzir. Porque às vezes o Palmeiras jogava com 3 zagueiros e não era 3 zagueiros. Porque o Murilo jogava de lateral. Às vezes o Murilo jogava de lateral. Contra o Cerro, não, tá? Contra o Cerro, pior ainda. O Alan jogou de ala. Pior ainda. Mas muitas vezes os 3 zagueiros, quando jogava ali Barbosa, Gomes e Murilo, o Murilo virava lateral. Era 3 zagueiros de função, mas não 3 zagueiros de posição dentro de campo. É que jogavam os 3 zagueiros. Isso não quer dizer que o Palmeiras jogava com uma linha de 4 ou de 5. 3 zagueiros, 5. 2 laterais e 3 zagueiros. Não. O Murilo era lateral, então era uma linha de 4 jogadores defensivos, mesmo sendo 3 zagueiros posicionados, mais um como lateral. E aí se falava que o Palmeiras estava jogando posicionado com 3 zagueiros. Não estava. Não estava porque o zagueiro fazia a função do lateral. Hoje, que jogou com 2 zagueiros, com o Giai que voltou no time, e o Giai, para marcar, ele resolve, ele serve. Para jogar ali posicionadinho, para fazer cobertura, para chegar uma bola na frente. Ele chegar no fundo e dar um passe para gol, nós não vimos ainda, né? São mais de 90 jogos sem nenhum passe para gol. Tudo bem, tá ruim ali. Mas ali tem o Alan também, acho que tinha, tá? Acho que foi a despedida do menino, a gente já vai falar sobre isso. Mas ele chega até ali, e quando tinha o Alan, vamos dizer assim, que acho que fica melhor, o Alan resolvia por ali. Só que quando o Alan vira Alan, meu Deus do céu, não faz isso com ele não, Abel, não faz isso com esse menino não. E aí, o Alan estava resolvendo lá na frente. E o Giai foi lateral hoje. Não fica, não, hoje o Palmeiras está jogando com o Giai, mas o Giai está fazendo 3 zagueiros. Não tava. O Giai estava jogando de lateral. Só que o que eles não entendem, que às vezes eles falam para vocês, é que quando a jogada vem pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, o lateral ele tem que fechar para cobrir o zagueiro.
Aí fica aparecendo no desenho da câmera que tem 3 zagueiros, mas os caras, né? Os caras não tem que entender isso, quem tá comentando o jogo, né? Que não são 3 zagueiros, é só uma cobertura de lateral. Só uma cobertura de lateral. Palmeiras jogou no 4-4-2 hoje. 4-3-3, vai, porque aí tava o Arias ali pelo lado, tava 3 jogadores de frente. Tava o Flaco, tava o Maurício e tava o Tigrinho. Então 4-3-3. É mais fácil da gente entender. Você acha que o Abel vai continuar com esse esquema de 3 zagueiros que tem deixado o torcedor palmeirense maluco? Eu quero saber a sua opinião. Vamos começar uma briga de faca aqui nos comentários. Mas antes de comentar, não esquece de deixar um like e se inscrever para ajudar o seu camarada aqui. Um abraço e até a próxima.